Eu sou Carmen Garcia e essa é a exposição A Mesma Coisa com Outro Nome é Outra Coisa. Exposição individual, minha, com curadoria de Júlia Cavazzini, montada no espaço Bananal, em São Paulo, de 11 de junho a 24 de julho de 2022. Eu classifico os trabalhos em 3 categorias principais e é a partir delas que eu vou apresentar as obras aqui. Essas categorias, mais do que a função de separar os trabalhos, tem o objetivo de apresentar possibilidades de procedimentos no uso de trabalhos que partem da palavra, que partem do trabalho poético com a palavra, na tentativa de encontrar a visualidade, de encontrar algum suporte em que esse trabalho possa se materializar e possa se dar. Então, vamos começar. A primeira das 3 categorias, a forma da palavra, parte de uma observação, né? Essas 3 categorias, elas são categorias de procedimento. Então, são procedimentos de observação e uso da palavra num trabalho de arte contemporânea. Então, eu estou pensando o suporte e a observação a partir desse procedimento. Então, o primeiro deles é a forma da palavra. Nesse procedimento, que é o procedimento que acompanha os trabalhos que se chamam caligrafia figurativa. Então, caligrafia figurativa é uma ideia que sai de tentar, a partir da escrita, retomar, a partir da forma da palavra, retomar cenas, imagens, né? Os trabalhos de caligrafia figurativa partem da palavra escrita para chegar em cenas. Elas saem de um conceito que eu invento, que se chama palavra pixelar. Então, no trabalho caligrafia figurativa de paisagem, eu parto de uma fotografia e eu traduzo as unidades dessa fotografia, como se eu dividisse ela em muitos quadradinhos, por isso essa ideia de pixel, e eu traduzisse cada um desses quadradinhos para a palavra, a partir da palavra que ocuparia aquele espaço. Então, você vai ver uma fotografia, que é uma paisagem, que já é uma imagem que acontece na horizontal, então ela já acessa essa ideia de linhas, né? De linhas como a gente entende a escrita ocidental, né? Que vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. E a tradução da fotografia para o desenho, nesse primeiro caso, é uma estrutura feita a lápis, se dá de maneira pixelar. Então, a primeira, à direita, o que seria num batalha naval, A1, você tem um céu. E depois eu vou fazendo essa correspondência até chegar na cena onde existem umas gaivotas, até chegar num ponto onde existe espuma, o mar, e eu dentro do mar, né? Então, um outro conceito que eu acesso para chegar nisso é o conceito de tradução intersemiótica, do Júlio Plaza. E ele fala... Na verdade, isso é trazido por outros autores também, e eu uso enfim, a contribuição dele, né? Mas dentro das traduções possíveis, a tradução intersemiótica, a grosso modo, é quando você tira uma obra de uma linguagem e transfere ela para outra linguagem. Então, você pode fazer uma tradução da literatura para o cinema, ou você pode fazer um poema que vira um livro, ou que vira uma música, ou que vira um filme, né? Esse cruzamento entre linguagens é uma tradução intersemiótica. Então, eu parto dessa fotografia para chegar nessa estrutura de palavra escrita. Depois, eu ainda tenho outros desdobramentos dessa escrita. Então, essa primeira fotografia, ela gera o trabalho em papel,
esse trabalho em papel se transforma num trabalho em vídeo. Quando eu transfiro essa imagem para o vídeo, eu adiciono o que é característico dessa linguagem, que é o tempo e o movimento. Então, eu parto de um papel escrito, estático, para uma cena, né, que se desdobra no tempo e que tem movimento também, que é o movimento de câmera, que é simulado pelo zoom out, que é o recurso de edição que eu uso, né? O papel continua estático, mas eu faço esse distanciamento da cena, né? Cada suporte tem uma característica própria, né? E o que eu estou tentando, saindo da fotografia, indo para o papel escrito, indo para o vídeo, é entender como esse suporte vai agir sobre essa cena primeira, que é uma cena minha, onde eu sou fotografada por uma amiga, a Lúcio Manha, que me fotografa dentro do mar. Essa é a cena, e eu vou desdobrando ela. Depois desse arranjo em vídeo, a próxima tentativa que eu tenho dessa mesma imagem é em pintura. Então, eu estabeleço um tamanho de tela, estabeleço a mesma regra e vou transferindo a pintura, a fotografia para a pintura a partir do uso da palavra pixelar. O próximo desdobramento que eu faço dessa primeira cena, dessa primeira fotografia, é o desdobramento em áudio dessa cena. Então, a cena é gravada, a porção pixelar do tempo no áudio, ela é menor, então eu repito um número diferente de vezes, mas eu vou descrevendo essa cena linearmente, de cima para baixo, até eu chegar no fim, né? No trabalho de caligrafia figurativa, que parte dessa fotografia que eu comentava até agora, tem a palavra eu como personagem central, né? Existe uma cena que tem alguém. Isso é o que dá início a uma série de 3 vídeos, que são Autorretrato 1, Autorretrato 2 e Autorretrato 3, onde a palavra eu vai sendo desdobrada a partir do seu formato, né? Esses trabalhos todos estão na categoria forma da palavra. Então, a partir do formato da palavra eu vou desdobrando outras possibilidades, outras aproximações de sentido a partir do formato, né? Outro trabalho que forma parte dessa categoria, a forma da palavra, é o anticonstitucionalissimamente, né? Como vocês viram agora no vídeo, nos vídeos de autorretrato, esse desdobramento de coincidência entre forma e sentido, entre nome e coisa, né? Forma do nome e forma da coisa, no caso dos vídeos do autorretrato, no trabalho anticonstitucionalissimamente, isso se dá um pouco pela coincidência de complexidade de sentido e forma, né? Esse trabalho é um trabalho que eu venho pensando e realizando desde 2018, que coincide com o tempo pós-golpe e com as eleições presidenciais de 2018. A complexidade e o tamanho dessa palavra e a nossa dificuldade de leitura estão muito relacionadas com o sentido da palavra e com como a gente vem vendo desde esse, não só, né, mas de maneira muito intensificada desde esse momento, essa retirada de direitos, essa vivência anticonstitucional, né? Então, o tamanho dessa palavra e a complexidade dessa palavra é refletida na maneira como eu resolvo trabalhar com a materialidade dela. Então, são 29 letras que estão distribuídas num tecido de 10 metros. Então, essa palavra foi a maior palavra no idioma português por algum tempo e, enfim, justamente essa complexidade que ela tem no seu sentido também é destacada na maneira como eu resolvo posicionar ela numa esquina, né? E, enfim, dobrada, tal. Essa palavra já foi apresentada, esse trabalho já foi apresentado em outros lugares, em que ela vai se acomodando a um contexto arquitetônico.
Então, ela já ocupou o vão de um prédio também, de 3 andares, né? Mas que tem a ver com essa tentativa de conseguir olhar a complexidade e o tamanho literal e de sentido que essa palavra tem, né? A próxima categoria é palavra dentro da palavra. É importante entender que o desenvolvimento dessas categorias é um trabalho posterior que acaba sendo simultâneo para alguns trabalhos, né? Mas quando as categorias surgem, a maioria dos trabalhos já está desenvolvida e eu percebo que existe esses procedimentos diferentes nos diferentes trabalhos, né? E aí eu agrupo os trabalhos a partir disso, né? Posteriormente. Outros trabalhos são desenvolvidos depois que as categorias existem, eles já se incluem de maneira mais naturalizada dentro de uma outra categoria. A categoria palavra dentro da palavra tem uma observação muito mais etimológica, tem uma observação muito mais relacionada com o sentido. Então, eu procuro palavras que existam dentro de outras palavras. Eu falo muito no meu trabalho, e isso é muito presente aqui na exposição, sobre a ideia de acaso, né? Então, por que é que duas palavras rimam, né? Dentro da poesia a gente tem essa expectativa de que duas palavras que rimam podem conviver dentro de um poema, né? Então, às vezes, montando um poema, você tem primeiro esses módulos e depois você vai concordar o resto para que essas duas coisas coexistam, né? Mas duas palavras que rimam, de alguma forma, estão conectadas em um idioma, né? E se elas não rimam em outro idioma, talvez elas não tenham essa conexão, né? Bom, essa é a ideia a mesma coisa com outro nome é outra coisa, né? Porque também é uma informação sobre uma palavra com que outra palavra ela rima, porque dentro de um poema, pensado o poema numa estrutura de rima, essas duas palavras vão poder conviver, já que elas coincidem sonoramente, enfim. A próxima categoria, que é palavra dentro da palavra, parte de uma busca que é um pouco mais etimológica, ou é uma busca que está muito mais relacionada com o sentido do que com a aparência do módulo da palavra, né, da letra em si. Não tem a ver com o movimento que cada uma das letras faz, senão com quais são as letras que compõem determinada palavra. Uma das palavras que aparece muito na minha pesquisa é a palavra acaso. E outra palavra é a palavra coincidência. A coincidência, literalmente, é a incidência simultânea de dois eventos específicos quando haveria a possibilidade de acontecerem outros eventos, né? Então, duas palavras que coincidem, nesse caso, são duas palavras que utilizam as mesmas letras, ou que talvez uma exista dentro da outra, né? A menor exista dentro da maior. Então, elas coincidem, né? E essa coincidência, ou essa coexistência, se dá a partir do acaso, né? Então, quando você tem duas palavras que têm a mesma raiz, elas existem, elas coincidem também, mas não por um acaso, elas coincidem porque elas têm uma mesma origem etimológica, elas partem de uma mesma raiz e elas têm, então, em comum, talvez 5 letras, 6 letras ou um som, né? Mas as palavras que eu busco para essa categoria são palavras que não partem de uma mesma, ou que talvez partam, né? Mas que você consegue tirar conclusões das duas palavras a partir da coincidência que você percebe, de como elas conseguem coexistir.
Então, os trabalhos do corredor subterrâneo, por exemplo, tem 2 paredes forradas de lambe, e esses lambes, eles saem de 2 trabalhos, né? Um que é o de novo e o outro que é o jamais, né? A estrutura do lambe, como em outros trabalhos, tem uma busca de textura visual feita com palavra, né? Aí, no caso, eu repito essas 2 formulações até o final do corredor, né? Então, eu tenho, no trabalho de novo, então você tem essa palavra novo, né, que é uma palavra muito da publicidade, ou que está muito no contexto do consumo, né, daquilo que não existia antes, né? E aí, dentro dessa mesma formulação, você tem a palavra de, muito mais discreta, mas que também vai se repetindo, né? Então, para cada vez que a palavra novo aparece, você tem uma palavra de aí. E aí você tem essa ocorrência novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, que percorre todo o corredor, né? Então, essa palavra novo que existe para dizer a si própria e para dizer o seu próprio contrário também, porque aquilo que acontece de novo é aquilo que não é inédito, né? É aquilo que não tem novidade. Do outro lado, o trabalho jamais, ele também reúne 2 palavras para formular uma terceira, e essas 2 palavras se opõem ao sentido dessa terceira que elas formam, né? Então, você tem dentro da palavra já aquilo que vai acontecer, ela tem esse sentido, né, de algo que acontecerá em breve, né? E o já já também, né? É algo que vai acontecer. E também traz essa ideia e o uso também lá na estrutura, né, na textura visual, nesse lambe, que é essa palavra já em negrito, maiúscula, com um ponto de exclamação, é aquilo que é imediato, né? E o mais, que também, enfim, é uma palavra que te remete a esse consumo, a essa abundância, a essa ocorrência constante, crescente, né? E aí, na sonoridade, a junção do já e o mais te entrega jamais, que é, enfim, contraditoriamente, é a negação das duas palavras que constituem essa terceira, né? Não etimologicamente, mas essas palavras estão presentes, né? Essas 2 palavras estão presentes na palavra jamais, né? A mesma coisa acontece no trabalho será, que é um trabalho desenvolvido em tecido, em lona, lycra e organza, que é esse tecido mais translúcido, né? Dentro dessa mesma lógica, eu incluo o trabalho será, que é um trabalho, assim como o anticonstitucionalissimamente, desenvolvido em tecido e costura. É um trabalho que não tem uso de tinta. Ainda assim, as cores que eu uso em muitos dos trabalhos, que são preto, vermelho e branco, enfim, são uma referência a essas primeiras cores da máquina de escrever, né? Enfim, essa cor mais clássica de impressão, né? Da mesma forma que os trabalhos da parte subterrânea estão falando sobre o tempo de maneira contraditória, sobre como o imediato e o abundante fala daquilo que nunca aconteceu e não virá a acontecer, o trabalho será explicita a maneira como a palavra será engloba a palavra era, né? E como existe essa relação temporal entre aquilo que virá a ser e aquilo que já foi, né? Como é impossível dizer será sem dizer era, porque uma palavra abriga a outra, né? A partir então dessa mesma ideia de formação de palavra, né? A partir desse primeiro módulo
da constituição de uma palavra, que é a letra, eu desenvolvo a instalação interativa, a mesma coisa com outro nome é outra coisa. Essa instalação, ela é feita aproveitando o espaço do bananal e aproveitando esses módulos de madeira que cobrem os buracos que serviam para que os mecânicos trabalhassem nos carros, né? Então, o bananal é um espaço que serviu como oficina mecânica por muitos anos e que quando foi ocupado, alugado pelo coletivo, se transformou nesse espaço que recebe exposições, eventos artísticos. E essas madeiras cobrem esses vãos, né? Que hoje em dia não tem mais essa utilidade. E o trabalho justamente também é um site specific, porque usa essa estrutura que existe aqui, mas que não é uma estrutura comum, né? E são 41 blocos de madeira, nos quais eu pinto, de um lado, uma letra do alfabeto, a partir da ocorrência que ela tem no idioma português, né? Então, mais letras As do que letras Z. E do outro é a madeira normal. Então, os visitantes podem formular com esse conjunto de letras disponíveis as palavras que eles quiserem, mais ou menos baseadas no acaso, né? Também, às vezes se formam palavras que não existem, porque só a aleatoriedade de desvirar e posicionar de maneira mais ou menos lúdica, ou na busca de uma palavra específica. Isso também está dentro da categoria palavra dentro da palavra, né? Essa compreensão modular da estrutura da palavra, né? Da letra. Na série Etimologia Poética, essa busca pela coincidência, ela se dá na formulação das palavras. Então, eu coleciono palavras que tenham, dentro da própria formulação, algum outro sentido possível a partir de palavras que poderiam existir dentro dela. Então, é uma etimologia que não existe, né? É a simulação de raízes e de prefixos e sufixos que não são os verdadeiros, mas que tem alguma possibilidade de poética de que essa tivesse sido a origem dessas palavras, né? O próximo trabalho que eu vou comentar, ele forma parte da categoria Palavra dentro da Palavra, mas ele também poderia formar parte da categoria A Forma da Palavra ou da Coexistências Idiomáticas. Esse trabalho é um trabalho tridimensional, mas também é um trabalho de pintura. Então, eu pinto a palavra mim e posiciono no fim dela um espelho. E nesse espelho, a palavra me nos devolve a palavra we. Então, existe a pintura da palavra me sobre tela e colocada no fim, perpendicularmente, um espelho, né? Quando você se aproxima e pode se ver no espelho, você também encontra a palavra me, que te devolve a palavra we. Né? Então, você, a partir do reflexo da palavra me, eu, mim, né? Você encontra ali a palavra we, nós. Eu digo que esse trabalho poderia ter formado parte da forma da palavra, porque essa característica da letra M, de ser um W ao contrário, e da letra E, que refletida desde baixo é idêntica a si mesma, é uma característica formal, plástica, dessas duas letras, que nos devolve, né, que por um acaso ou por uma coincidência faz coexistir esses dois sentidos dentro da mesma forma, né? A próxima categoria, que é a última, é a categoria Coexistências Idiomáticas.
Eu já falei um pouco sobre tradução intersemiótica, e nessa nova categoria, coexistências idiomáticas, também é possível pensar na ideia de tradução um pouco mais tradicional, que é a tradução interlingual, né? Quando você vai de um idioma a outro. Mas no caso, um idioma não é transferido para outro, existe a coexistência de mais de um idioma nos trabalhos. Então, o primeiro exemplo é o trabalho You, que é um trabalho reapresentado aqui, mas é um trabalho de 2013, que já foi montado em muitos suportes diferentes, desde impressão em papel, pintura, e nesse caso, pintura sobre concreto, né? É um trabalho que foi pintado no chão do Bananal. Neste trabalho, a partir do destaque feito em cor, eu apresento a coexistência dessas duas palavras, né? Que é a palavra yo, Y-O, eu, né, no espanhol, e you, você ou vocês, no idioma inglês, né? Outro trabalho que forma parte dessa categoria é a instalação sonora I Love You. Essa instalação parte de um trabalho que era visual, que era o poema I Love You, que é simplesmente a inserção de um A vermelho antes da frase I love you, que adiciona esse segundo idioma a esse primeiro, né? Então a interjeição I que a gente usa no Brasil para comunicar ou até de maneira automática, né? Quando a gente se machuca, também quando a gente suspira, e também é uma expressão que está relacionada ao prazer, né? E na instalação sonora, então, essa leitura abrasileirada dessa sonoridade acompanha a formulação completa da frase I love you, fazendo com que esses idiomas coexistam, né? Depois, o outro trabalho que forma parte dessa categoria é o Monde Monde, Vasto Monde. Esse trabalho é o trabalho que eu considero mais hermético da exposição. Ele é um trabalho que ele tem muitas referências, é um trabalho de muita intertextualidade, né? Então ele parte do poema de Sete Faces, do Drummond de Andrade, da estrofe Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, isso seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Existe dentro dessa formulação uma quebra de continuidade em que o poeta vem construindo uma ideia de rima e de ritmo que gera um tipo de expectativa de que esse eu lírico tem algum tipo de crença nessa estrutura, né? Então, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, e aí ele quebra tanto o esquema de rima quanto a quarta parede dizendo isso seria uma rima e não uma solução, e revelando, olha, isso aqui é um poema, isso é uma hipótese, e essa construção que eu fiz até agora são palavras, e isso não é uma solução, isso não é a realidade, isso é literatura, isso é uma outra coisa, né? Essa quebra de expectativa que o Drummond faz, revelando a materialidade do poema, acontece também na pintura A Traição das Imagens, do René Magritte, em que ele, depois de apresentar uma pintura realista de um cachimbo, te diz, isto aqui não é um cachimbo, ceci n'est pas un pipe. Isso é tinta a óleo sobre tela. Essa não é a realidade. Isso é um trabalho de arte. Bom, isso é uma interpretação do trabalho, né? A ideia de traduzir o trabalho para o francês
parte da possibilidade de realização dessa hipótese que o Drummond coloca no poema primeiro, no poema de Sete Faces, né? Onde ele coloca: se eu me chamasse, né? Caso o meu nome rimasse com a palavra mundo, ele está dizendo, né? E a ideia de fazer esse trabalho é do encontro, de fazer esse trabalho em francês, é do encontro do nome do Drummond com a palavra monde. Então essa hipótese que ele coloca, ela se realiza, ela só não se realiza em português, ela se realiza em francês, né? Então também é um pouco uma resposta a essa colocação primeira do poeta.